Com a paz do Senhor, são 9 horas em ponto, né? Estamos iniciando agora mais uma escola bíblica dominical. Deus possa nos abençoar mais uma vez para que possamos aprender muito mais da palavra de Deus, né? Como sempre passo as informações iniciais para que os irmãos mantenham seus microfones desligados, para que não haja nenhum atrapalho ou impedimento. E quando for solicitado, você pode abrir o seu microfone e falar, questionar, perguntar alguma coisa, ok? Agradeço a todos pela participação e vamos iniciar agora a nossa Escola Bíblica Dominical. Eu peço à irmã Edinalva que faça a oração inicial, amém? Amém. Vamos lá. Saúde, irmão, mais uma vez com a paz do Senhor. Amém. Oremos. Deus maravilhoso, santo, Deus glorioso. Ai, nesta manhã nós te agradecemos, Senhor, por esta maravilhosa oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aprendendo mais de Ti. Deus, que esta manhã o Senhor venha abrir a nossa mente, abrir o nosso entendimento, para que nós venhamos aprender mais, absorver mais tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, meu Pai. Que nesta manhã nós venhamos ser ouvintes, e não só guardar nos nossos corações, mas guardar tudo aquilo que nós temos aprendido de Ti. E nesta manhã também colocamos o Teu servo, ao qual vai estar ministrando esta aula. Deus, que o Senhor possa abrir a mente dele, trazer a ele tudo aquilo que ele aprendeu para passar para cada um de nós. Que Teu Espírito Santo de Deus venha usá-lo nesta manhã da forma que o Senhor quer. Que ele venha falar não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para cada um de nós, para a nossa edificação. Abençoa o Teu servo, abençoa a Tua igreja, meu Pai, em nome de Jesus. E desde já nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nós, que tudo que o Senhor tem feito e que você há de fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, glória a Deus. Obrigado. A irmã Adriana e o irmão Euler louvando o hino da harpa. Abre o microfone. Tá bem. Já tá aberto. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Vamos abrir as nossas harpas no hino de número 545. Amém? Hino de número 545. Glória a Deus. Deus enviou seu Filho amado para perdoar, para me salvar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu vencei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, irei a glória ao meu Jesus,
vivo está, porque Ele vive, posso crer porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Amém. Mais uma vez, agradeço a cada um dos irmãos. Obrigado pelos louvores, pelas orações. Vamos iniciar agora a lição. Hoje, 7 de junho de 2020, lição de número 10, título da lição, a intercessão pelos Efésios. Texto áureo. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 3, versículos 14 e 15. Verdade prática, devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos do poder, vivam em comunhão e exercitem o amor. Glórias a Deus. Leitura bíblica em classe? Leitura bíblica em classe. Amém. Só autorizar os outros irmãos a entrarem aqui. Aí eu posso ler a leitura, né? Amém. Sim, pode fazer a leitura em classe. Tá. Amados irmãos, Pai do Senhor, bom dia a todos. Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez para participar. É uma benção. Nós vamos fazer... Nelson, quando você disser que pode, você está esperando entrar os demais irmãos, né? Não, já entrou, pode ir. Tá. Só estou autorizando aqui, pode ir. São 10, 7 de junho de 2020, o Léo já leu o título, né? A intercessão pelos Efésios. Vamos fazer a leitura bíblica em casa. Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Amém? Vamos ter tempo aí que os irmãos encontrem. Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 21. Vamos iniciar. Versículo 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Obrigado, Senhor, por essa palavra, pela oportunidade que temos de ler a leitura bíblica em classe e por essa escola maravilhosa que agora vamos iniciar, que possa ser maravilhoso para o nosso entendimento. Por tudo te louvamos, te agradecemos, em o nome de Jesus. Amém. Amém. Glórias a Deus. Pastor Edivaldo, fique à vontade.
Estaremos aqui em silêncio, mas acompanhando. Se se sentir sozinho, não se sinta, estamos aqui. Amém. O Pai, o Filho e o Espírito Santo também. Com certeza. Queridos irmãos, a paz do Senhor a todos, uma boa escola dominical a todos nós, que o Espírito Santo do Senhor possa, nessa manhã, poder produzir em nós, né, o entendimento, como é o título da lição da oração de Paulo aos Efésios, o mesmo pedido eu faço a Deus nesta manhã, para que o Espírito de sabedoria dê entendimento, dê conhecimento, discernimento e de revelação, seja com todos nós, na amplitude e dimensão da sabedoria dos mistérios de Deus para as nossas vidas. Irmãos, a cada lição a gente vai procurando sintetizar, devido o tempo de televisão é um tempo precioso, né? E nós não temos, como diz o outro, investimentos externos para que a gente possa ter mais tempo, né, Léo? A gente tem um tempo limitado, porque às vezes tem que colocar até em 2 lives. Queridos irmãos, o título da lição é Intercessão pelos Efésios. Na lição anterior, Paulo revela o mistério oculto com todas as suas dádivas. Na lição de hoje, Paulo, ele diz aqui que se prostra diante de Deus e faz uma oração intercessória a favor da Igreja de Cristo. Esta oração é considerada por todos os estudantes da Bíblia, dos acadêmicos, como a princesa das epístolas de Paulo, porque ela é a mais ousada da história, sendo a mais sublime e de mais longo alcance. Com ele, Paulo, aprendemos que Deus pode fazer muito mais, além do que pedimos ou daquilo que nós possamos imaginar. E que somente Deus é o único capaz e digno de ser glorificado eternamente. Afinal de contas, o que é uma oração intercessória? Nós entendemos e compreendemos que é aquela que o intercessor se coloca entre, ou interpõe-se entre o necessitado ou necessitados, no caso aqui, Paulo, a igreja e os seus leitores, e Deus, em nome de Jesus, com ação de rogo. E uma das coisas importantes que eu vejo nessa intercessão de Paulo, ele se coloca de joelho com reverência. E é isso que nós, cristãos, quando nós nos dirigimos a uma autoridade suprema da humanidade, nós temos que ter a nossa devida reverência, com toda a compostura, toda a ética e com toda a moral. Como está no nosso texto áureo, Paulo diz: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, para... Aí ele continua: para que, segundo as riquezas
da sua glória, vos conceda que sejais fortificados. Então, Paulo aqui, ele coloca de joelho e com uma oração bem objetiva para que os cristãos de Éfeso e os seus leitores posteriores fossem fortificados. Então, nesta manhã, que nós, ao terminarmos aqui, possamos fazer uma oração para que a igreja contemporânea, e principalmente e particularmente a Boa Nova, possamos ser fortificados, né, no Senhor. Fortificados para quê? Para que nós possamos exercer o nosso ministério, possamos ser fortificados para termos mais autoridade, mais poder, que é uma das orações, força e poder, para que nós possamos fazer a obra de Deus melhor. Nós vamos, irmãos, somente dizer os tópicos, porque todos os subtópicos, eles estão conectados. Então, para nós ganharmos tempos, eu não vou citar o subtópico, porém, vamos descrever o tema do tópico, corroborados com o poder do Espírito Santo, ou seja, fortificados com o poder do Espírito Santo. Paulo, na sua oração inicial, ele enfatiza a duplicidade de poder no homem interior, e a outra oração que ele faz, essa duplicidade, é a presença de Cristo nos corações dos cristãos. Novamente, Paulo repete as riquezas de Deus, que está lá no capítulo 1 de Efésios, versículo 7, a parte B, quando ele fala da riqueza, da graça, da redenção humana em Cristo. Então, você vê que as orações que Paulo sempre faz em prol dos irmãos da igreja, tanto de Éfeso como de Coríntios, em todas elas, ele roga a Deus pela a riqueza dessa graça. E aí, no versículo 7, parte B, ele fala da graça da redenção, ou seja, de todo o projeto que foi criado na eternidade pelo Pai, que foi a eleição, a predestinação e a remissão de toda a humanidade através da morte de Cristo na cruz do Calvário. Item 1. As riquezas de sua glória. Paulo ora para que Deus dê as riquezas da sua glória. O que é riquezas desta glória? Essas riquezas dessa glória de Deus e a sua graça são manifestações de sua natureza divina, a sua suprema auto-manifestação. Quer dizer que não é somente uma virtude de Deus, mas sim são todas as virtudes compostas pela glória de Deus, que são inerentes a Ele, e que elas são, essa riqueza, esse tesouro da glória de Deus, elas são manifestas através da suprema auto-manifestação. Ou seja, é um desejo próprio de Deus, é inerente à sua soberania, que de graça Ele dá essa graça da manifestação da sua glória à igreja.
Essa é a oração de Paulo. O primeiro dom pelo qual Paulo ora aqui é que a igreja seja fortificada, corroborada com o poder do Espírito Santo. Ele qualifica esse poder lá no capítulo 1, versículo 19 de Efésios, que nós já estudamos. Ele qualifica esse poder do Espírito Santo, ele coloca o máximo de qualificação que esse poder tem dentro do conhecimento, dentro da ótica e do pensamento humano. Ele coloca que é sobre excelente grandeza. Olha só a palavra que ele coloca. Ele não tem mais palavras, adjetivo maior para ele colocar. Ele coloca aquele que nós conhecemos, entendendo como sendo o máximo, que é a excelência da grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. E ele repete isso no livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10, ali onde fala sobre a armadura de Deus, ele repete também esse poder do Espírito Santo. Diz: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ou seja, o verbo fortalecido aqui, krataiolotemai, quer dizer, e dá a ideia também de capacitação. Não é só você ter o poder, mas nós temos esse poder para sermos capacitados para a boa obra. Ou seja, Paulo roga o poder e a capacitação da igreja para a obra, habilitando-a a ficar firme em Cristo. Olhe bem, recebemos esse poder para sermos capacitados e também para que nós possamos ficar firmes. Ou seja, para que isso possa acontecer, aqui em Efésios 6:10, nós vamos ver que nós temos que nos apoderar das armas espirituais para que nós possamos vencer as barreiras, as dificuldades da oposição que é nos oposta. Para isso, nós temos que estar habilitado e capacitado e nos apoderarmos dessas armas para que nós possamos fazer a obra do Senhor. O segundo pedido de Paulo, o primeiro nós vimos que é o poder do Espírito Santo para sermos fortalecidos. O segundo pedido de Paulo nessa oração, ou nessa intercessão, é para que Cristo habitasse pela fé nos corações dos irmãos. Interessante, né? Parece um paradoxo isso. Olha, nós já temos o Espírito Santo. Nós já temos o Espírito Santo, mas ele ora, reitera, para que Cristo, pela fé, habite em nossos corações. Isso não quer dizer que Cristo não estivesse na vida dos irmãos, ou o Cristo não está na vida da igreja. Muito pelo contrário. O verbo aqui, kalautem, fala de uma morada permanente e não provisória, porque é um outro verbo que fala de morada provisória. Por isso ele usa esse verbo kalautem para dizer que é uma morada permanente. Glória a Deus. Por isso, para que nós possamos continuar firmes, porque nós precisamos do Espírito Santo para nós continuarmos a obra do Senhor e para que nós permanecemos firmes até a sua vinda. Essa morada permanente do Espírito Santo, ela não é estática. Ela tem que ser dinâmica. Ou seja,
ela tem que ser constante. Constante e progressiva. Tá? Essa fé, ela tem que ser constante e ela tem que ser progressiva através da morada do Espírito Santo nas nossas vidas. Vê o que diz 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Olha o que Paulo diz. Por isso, não desfalecemos. Aleluia. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior, contudo, se renova de dia em dia. Ou seja, nós crescemos e nos fortalecemos de fé em fé. É um processo, né, gradativo. Sendo essa transformação da nossa mente, né? Não vos conformeis com esse mundo, né? Mas renovai. A palavra de Deus está mandando nós nos renovarmos, ou seja, renovar é a cada dia ser acrescido mais e mais da nossa fé em Cristo Jesus. Essa transformação da nossa mente, do nosso desejo, ou seja, a vontade, e também essa transformação do nosso espírito. A cada dia o nosso espírito seja renovado. Amém? Glórias a Deus. Que é o núcleo central da nossa personalidade, onde o Espírito Santo procura fazer habitação, a partir daí transformar toda a vida do homem. Para que, sendo sustentado, Paulo continua agora no capítulo 2. Isso no texto da lição, viu, irmão? Estou falando itens. Do item 2. Sendo sustentado como? Aí ele diz, arraigados e fundados em amor. É o título do tópico 2 da lição. Observamos que agora, dando continuidade à sua oração intercessória, Paulo se volta agora para o amor, que é o seu tema até o fim, não somente na compreensão. Então, o amor não se trata somente da compreensão, mas também na execução desse amor. Não adianta, às vezes, termos só o conhecimento. Nós precisamos do conhecimento para que nós possamos praticá-lo. A execução deste amor, que é a virtude mais importante da natureza divina, mediante a sua graça. Por que é mais importante do tesouro, das riquezas da glória de Deus? Porque foi justamente essa virtude que fez com que nós fôssemos restaurados. João 3,16, que todos nós conhecemos. E Deus amou o mundo de tal maneira. Então, o amor, ele é o fundamento mais importante de todo o tesouro, de toda a riqueza, porque todas as virtudes, tudo depende do amor. Nos versículos 17 e 18, o apóstolo se utiliza de duas metáforas, que elas são análogas. A primeira, quando ele fala arraigados e fundados em amor, ou seja, enraizado. Arraigados significa enraizado, e quem tem raiz é árvore. E fundado, quem tem fundação é edifício. Ele é a videira verdadeira. Nós somos os galhos. Nós, igreja, somos o quê? Edifício
de Cristo. E Cristo é o fundamento, é a raiz e a base tanto da árvore como também do edifício. Que essas raízes, elas são bem profundas para que o crente não venha a cair. Se vier tempestade, se vier chuva, né, essa árvore não vai cair. Ela não se removerá e não cairá. A parte mais importante, agora, a outra metáfora do edifício, é a sua fundação. Se ele não cresce, esse edifício não cresce com solidez, não pode crescer com segurança para cima. Isso é muito importante no alicerce, em toda a construção, que aqueles componentes materiais que vão ser a sustentação desse edifício, se eles não forem adequados, certamente essa casa ou esse edifício cairá. Se lembra daquele deputado federal chamado Naia, né, que era do ramo da construção civil, e eles construíram um edifício no Rio de Janeiro com materiais inadequados, colocando a areia do mar, e o sal comeu, deteriorou as ferragens e o edifício veio abaixo. Então, o edifício ele tem que ter a sua sustentação, e o material adequado é a palavra de Deus para que esse edifício seja bem edificado e bem sustentado. As tempestades da vida provam se as nossas raízes e a nossa fundação, nosso alicerce de nossa vida são profundos. Veja o que a palavra de Deus diz em Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram aquela casa, e caiu sobre e foi grande a sua queda. Então, queridos irmãos, está aí de como nós devemos edificar a nossa casa. Paulo, concluindo, falando sobre essa maior virtude, que é o amor, que obrigatoriamente deve estar em todas as ações dos dons espirituais. É fato que ele relata isso, e nós vamos ler em 1 Coríntios 13, 1, o que ele fala sobre a questão do amor em relação a todos os dons, toda a prática e toda a ação no reino de Deus. Ele diz, capítulo 13 de 1 Coríntios, versículo 1 a 3. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse caridade, seria como metal que soa,
ou como o sino que tinha. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, não tivesse caridade, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha riqueza, a minha fortuna, para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, nada disso se aproveitaria. Vemos aqui que Paulo, ele vai até o amor, ele é extensivo a toda a riqueza, todo o tesouro da glória de Deus. Nesse versículo 2, ele diz isso. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios, ou seja, todo o tesouro de Deus, ou seja, toda a glória de Deus, todo o tesouro e riqueza da glória de Deus, ele se manifesta no alicerce do amor. Amém? Ele também ora para que os crentes compreendam a dimensão desse amor, que apesar de ser imensurável, ou seja, perdão, apesar de ser mensurável, não temos capacidade de medir ou de pesar, ou da sua intensidade. Ele diz que nós podemos conhecê-lo. O amor nós podemos conhecer, e não só conhecer, mas também praticar. Tem um objetivo: conhecer. Deus revelou esse tesouro, essa virtude, para que conhecêssemos e também praticarmos. Interessante que esse amor, ele é uma das virtudes que é transferível à virtude de Deus, do tesouro de Deus, que ele não é transferível a nós. Mas a virtude do amor é uma virtude que é intransferível. O amor de Cristo, agora nós estamos falando de dimensão. O amor de Cristo é suficientemente largo para abranger toda a humanidade. Ele também é suficientemente comprido para durar toda a eternidade. E também suficientemente profundo para retirar o pecador do abismo e suficientemente alto para levá-lo ao céu. Eu estava, quando estudando essa lição, eu vi uma semelhança muito grande dessa dimensão que Paulo fala a respeito do amor. Eu estava pensando na Jerusalém celestial, porque a figura que ele desenha aqui é uma figura geométrica. Ele fala de comprimento, fala de largura, fala de profundidade, fala de altura. Então, eu estava vendo que a dimensão desse amor, ele cabe totalmente dentro da cidade de Jerusalém, aquela que desce do alto, porque ela também é uma figura, é um quadrilátero, é um cubo, é um quadrilátero que contém toda essa especificação que Paulo dá aqui. Contém a abrangência que é toda a humanidade, desde Adão até a última pessoa a ser incluída no plano da salvação nessa cidade de Jerusalém. Ele fala desse comprimento, dessa extensão, também fala da largura, fala da profundidade e fala também
da altura. Tá? Então, ela dá uma semelhança, tá, de uma figura geométrica. Por último, ele fala sobre a bênção de Deus excede o pensamento humano. A sublime e audaciosa intercessão paulina de que as bênçãos para os cristãos contidas e advindas das riquezas do tesouro da sua glória excede excede a limitação da capacidade humana. Importante nisto tudo, irmãos, é nós compreendermos, tá, e conhecê-las até onde nos é permitido. Certamente, um dia na glória, nos certificaremos e gozaremos em toda a sua plenitude. Em Efésios 5,18, a parte B, Paulo diz que devemos nos encher do Espírito. É aquela passagem que diz assim: não vos embriagueis com vinho, onde há contendas, mas enchei-vos do Espírito. Essa é a tônica de Paulo nesse contexto, para que nós possamos nos encher do Espírito de Deus. Embora Deus seja transcendente, ou seja, que ultrapassa a natureza física, ele diz que lá em 2 Crônicas 6,18, ele diz, Salomão diz, nem os céus dos céus possam contê-lo. Ou seja, nem os céus dos céus pode conter o quê? A glória de Deus, o tesouro, as riquezas de Deus. Não pode conter. Porém, irmãos, essa glória de Deus, ela está dentro de nós. Através de quê? Do Espírito Santo, porque nós somos templos de Deus. Lá no templo em Jerusalém, no templo chamado de Salomão, a glória de Deus estava manifesta na arca da aliança. Ali estava a glória de Deus. E hoje, nós somos esse templo dinâmico, ambulante, que contém essa glória de Deus. Ele habita em nós de forma plena e suficiente dentro da nossa limitação. Para quê, irmãos? Para louvá-lo e adorá-lo em espírito e em verdade, pelo que ele é para nós e por aquilo que ele faz por nós. Quero concluir. Na conclusão dessa intercessão do apóstolo Paulo, ele trata de duas importantes, ou melhor, ele trata de dois pontos importantes na sua oração. Número 1, ele trata da capacidade de Deus em responder às nossas orações. Veja bem que ele diz no texto da lição de hoje, no versículo 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo e muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Então, é a capacidade de Deus que Paulo dá essa ênfase, que ele responde
Não é só aquilo que nós desejamos ou queremos. É muito mais do que aquilo que você pode pensar ou daquilo que você pode pedir. O que eu vejo nisso, irmãos, é quando Paulo também fala que o Espírito Santo, né, ele ora com gemidos inexprimíveis. Há muitas coisas nas nossas vidas, principalmente quando nós nos deparamos numa situação muito adversa, aonde olhamos para os lados, olhamos para os montes, e o socorro é quando a gente olha para os céus, é de onde vem o nosso socorro. A gente vê que Deus, ele nos responde. Talvez não no momento que nós queremos, no momento mais crítico, mas ele nos guarda. Ele sempre nos guarda. E às vezes, quando a gente espera aquilo de Deus, ela não vem no momento. Mas ela está reservada para nós. Porque Deus sempre tem o melhor para nós. E ele, além daquilo que você pediu, ele dá com abundância. Além de dar com abundância, ele ainda dá outros acessórios necessários para que você possa utilizar-se dessa abundância. É por isso que, às vezes, nas nossas orações, demora-se um pouco, porque Deus prepara para o momento certo, na hora certa, na sua soberania, exercitar a sua graça sobre nós. Ainda concluindo, em segundo lugar, Paulo louva a Deus, porque ele responde às nossas orações. Ainda que tardia, um pouquinho de paciência, certamente ele responderá. O versículo 21 diz isso. Ele louva a Deus pela resposta das orações. E diz, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quando se trata de agradecimento a Deus pela oração respondida, nós adoramos a Deus e louvamos a Ele pelos benefícios que Ele nos traz. Nada, irmãos, poderia ser acrescentada a essa oração, a essa intercessão de Paulo, senão o louvor, uma forma de agradecimento e uma forma de adoração a Ele, seja a honra e a glória para todos sempre. Que Deus vos abençoe, que Deus nos abençoe para todos sempre. Eu quero orar, já que é uma lição que fala sobre intercessão. Eu quero orar e fazer como Paulo nesta oração. Oremos. Maravilhoso Deus e Pai da eternidade, Criador dos céus e da terra. Nós te adoramos nesta manhã e nós te louvamos pelos feitos. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor nos concedeu as riquezas desse tesouro imensurável, que a nossa capacidade humana, Senhor, não consegue dimensionar. Oramos para que o Senhor possa nos dar o Espírito Santo de poder sobre as nossas vidas.
que o Senhor possa nos dar força e nos dar graça para que nós possamos vencer as batalhas, as guerras e tudo aquilo que se opõe ao teu reino e se opõe à tua igreja. Que o Senhor nos abençoe, nos dê um bom dia, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos nós, agora e para todos sempre, em nome de Jesus. Amém. Devolvo a você, irmão Léo.